Pessoal, a Carta Capital, que vocês conhecem muito bem, é um jornal muito confiável, né? Ela noticiou isso aqui, ó. Vitória da soberania. Soberania! A reação de entidades e governistas à decisão... Oxe, tirou o Diogo. A decisão de Trump de reduzir o tarifaço. A retirada da taxa vai beneficiar a importação de alguns produtos brasileiros, como carne e café. Eles estão noticiando a redução das tarifas, né? Mais de 200 produtos foram retiradas aí as tarifas pelo governo Donald Trump, e eles estão noticiando como se o Trump fosse se filiar ao PT amanhã. Né? Eles estão noticiando como se o Trump já está preparando um coquetel para receber o Lula. Né? Só que a gente sabe que não tem nada a ver, que é tudo mentira, que é tudo fake news, claro. E aí eu trouxe um outro jornal aqui que não é de direita, tá? Mas eles são obrigados a noticiar, às vezes, os fatos verídicos, né? Venéreos, como diz aí na Praça é Nossa lá, o nosso querido... Esqueci o nome dele, mas eu lembro da frase. Wall Street vê acordo Estados Unidos-Brasil mais próximo e inflação dos Estados Unidos como impulso. A redução de tarifas por parte dos Estados Unidos é bem-vinda, segundo o diretor do Goldman Sachs. Olha só. Então, a inflação dos Estados Unidos tem a ver com a redução, então, das tarifas, é isso? Aí continua a matéria. Continua a matéria. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de isentar de 200 produtos, mais de 200 produtos brasileiros da tarifa adicional de 40% foi recebida por interlocutores do Wall Street como um sinal de um acordo comercial definitivo entre os dois países. Está mais próximo. E apesar de o chefe da Casa Branca mencionar as negociações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o motivador por trás do alívio das taxas seria o impacto da taxação sobre a inflação americana. Então cai por terra a tal da soberania nesse caso, porque todos sabem que Donald Trump é protecionista, ele está protegendo o seu país. Há interesses na economia americana para baixar essas taxas. E aí, para finalizar, antes de passar para os meus parceiros, por que Trump decidiu retirar a tarifa de 40% sobre produtos do Brasil? Casa Branca afirma que parte dos produtos agrícolas brasileiros deixará de pagar a alíquota de 40% após revisão da ordem executiva que instaurou a emergência comercial. Vou passar aqui para o especialista em geopolítica, querido Diogo Forjás, para trazer mais atualizações, porque o pessoal ficou perguntando, Mário Robert, é verdade que o Trump se aliou ao Lula e baixou as tarifas? Porque a esquerda está falando aí direto. Ele abaixou as tarifas por causa que ele gosta do Lula e vai se filiar ao PT. É isso mesmo, Diogo? Com certeza. Tá para ver ele fazendo 13 já. O vermelho, pelo menos, está próximo, né? O vermelho de lá com o vermelho daqui. Olha, é tanta bobagem, né? Que a gente até perde o pé. Bom, vamos primeiro ao que é declarado pelo próprio Donald Trump. As tarifas no Brasil foram aplicadas, segundo o próprio Donald Trump, pelas violações do direito praticados contra Jair Bolsonaro, contra todas aquelas famílias do 8 de janeiro, e pelo ataque à liberdade de expressão e contra as empresas americanas. Isso está documentado, ele colocou por escrito. Ponto. Essa é a razão. Agora, quando ele revoga a tarifa de 40% para mais 200 itens, as pessoas talvez não saibam, mas desde a primeira aplicação do tarifaço, 700 itens já não estavam com as tarifas. Então, ele acrescentou mais 200 itens à exceção de tarifas. Então, não é que ele gerou tudo, expandiu um pouco. Muito bem. Quando ele fez isso agora, expandiu a retirada das tarifas, ele de novo disse, olha, estou fazendo isso depois de ter tido essa conversa com o Lula e tudo mais, e aí, como parece que está avançando, então eu vou revogar aqui nos assuntos que nós tratamos. Então ele deixa claro que ele está tirando essas tarifas, essa é a desculpa formal, com base no diálogo que teve com o Lula, acreditando que vai avançar o que ele pediu. E o que é que ele pediu? Está lá atrás. Anistia, né, liberdade do Jair e dos demais presos políticos, o fim da aplicação da censura a partir das empresas americanas e as justificativas do Brasil para o que fez em relação aos Estados Unidos. Então ele afirmou agora, com todas as letras, estou fazendo isso porque acredito que, como se fosse uma carta de crédito, acredito que a gente vai avançar depois desse papo.
Mas claro que essa não é a resposta real. E aí eu tenho que fazer um paralelo para não parecer que eu estou fazendo viés de confirmação. Estou dizendo agora o que me encaixa melhor. Antes do Trump chegar ao poder, o anúncio que ele fazia das tarifas, a leitura que eu fiz sobre qual era a estratégia econômica dele é o que justifica o que ele está fazendo agora. Não só com o Brasil, mas com a China. Então, é o que está se fazendo, é o padrão do Trump em geral. Ele restabeleceu fronteiras tarifárias. Significa isso. Esse modelo neoliberal que a gente vive hoje retirou as tarifas entre países. Você entrar com o seu produto no país. E a ideia era que todos os países, cada um se especializasse naquilo que faz melhor e o mundo evoluiria com os produtos mais baratos e melhores. O que isso funcionou na prática? Serviu para a China produzir tudo. Então, não tem mais tarifa, ela entra baratinho em tudo quanto é lugar, ela tem mão de obra escrava e acúmulo de capital para subsidiar a entrega do produto, ela tornou impossível qualquer país do mundo competir com a China. A prática é isso. E as tarifas não monetárias, por exemplo, a agenda woke, 2030 e companhia, terminam de esmagar o processo produtivo em qualquer outro país, de acordo com os interesses do eixo sino-globalista. E isso fez com que o mundo todo perdesse valor agregado, perdesse indústria. A China roubou, na cara dura, a base dos mercados internos do mundo inteiro, que é trabalho. Você tirou o emprego do cara e levou para lá. Então, qual é o plano do Trump? É reverter esse processo. Então, como ele decidiu fazer isso? Eliminando as agendas não tarifárias, terminou de matar a Agenda 2030, o Woke, companhia, ninguém mais está nelas. Já não estava antes dele entrar, inclusive, né? As empresas estavam saindo, então ele coroou o processo. E restabelecer as tarifas. Por quê? Porque você tira a principal vantagem da China para concentrar tudo, que é não ter tarifas entre os países. Significa que as empresas agora vão ter que se planejar para fazer isso. Não adianta mais fabricar na China, porque na hora de entrar nos Estados Unidos tem taxa. Se os Estados Unidos estão cobrando tarifas dos outros países para vender nos Estados Unidos, e é o maior mercado consumidor do mundo, claro, é a China. Na prática, não é. De maneira consistente, plural, não é. Não para as marcas globais. Significa que o cara que vende para os Estados Unidos e paga tarifa, quando ele vai vender para você, por exemplo, eu compro do Caivano. Aí, o Caivano agora está pagando tarifa nos Estados Unidos. Ele vai dizer assim, então, Diogo, ó, sabe aquele arroz lá que eu te vendia? Então, cara, agora tem uma tarifinha aí, porque eu estou lidando com uma tarifa aqui dos Estados Unidos e eu tive que reajeitar, agora eu tenho que fabricar também um negócio que eu comprava deles lá. Então agora tem tarifa. Aí eu falo, então, Mário, sabe aquele óculos que eu vendia para você? Então agora, esse negócio sem tarifa tá difícil, porque agora eu tenho uma relação ali. Então o que ele está fazendo é mudando o padrão global e restabelecendo relações bilaterais. Esse é o objetivo do Trump. Ao invés de você negociar com base no que a OMC determina, com base em um padrão internacional sem tarifas, ele está forçando o mundo a negociar um X1, basicamente. Isso força as empresas, inclusive, a voltar a ter um conceito que tinha sumido, as multinacionais. Lembra? Quando uma empresa americana tinha uma fábrica na Argentina, uma fábrica no Brasil, no México, aí abria uma empresa paralela na Europa. Por que havia esse modelo? Em que você gerava emprego da sua marca em outro país para obter capital. Por que havia isso? Porque havia as tarifas. Então, o que o Trump está fazendo é isso. Agora, isso tem um preço. Ele precisa reindustrializar os Estados Unidos, primeiro ponto. Isso não adianta nada. Recuperar a base industrial que foi perdida com o sinocentrismo produtivo. Então, ele vai ter que fomentar internamente como fazer isso. Primeiro problema. E segundo, ele vai ter que bancar a transição. Claro, porque se você hoje, nos Estados Unidos, quase tudo que você compra depende do que vem de fora em algum nível, direto ou indiretamente, porque a indústria está lá, se você cria uma tarifa, do dia para a noite você vai subir o custo de tudo. Você não vai ter imediatamente o substituto local. Então, para você fazer isso, qual seria a estratégia? Faz essa minha leitura lá atrás e é o que explica o que está acontecendo agora. Você pressiona o outro lado e coloca as tarifas. Essa pressão, essa redução do fluxo tem um peso muito maior para quem produz do que para quem compra. Porque quem compra, inclusive, eventualmente tem estoque. E a depender do produto, você convive mais tempo sem. Agora, o cara que fabrica, não. Se você tem uma fábrica e 20% do seu faturamento para do dia para a noite, você está lascado, filho. Você está ferrado. Se isso durar muito tempo, você vai ter que desestruturar a capacidade produtiva. E o custo de reestruturação é alto. Então, sofre mais quem deixa de vender, na prática, do que quem deixa de comprar. E aí, qual que é a estratégia do Trump? Quando começa a pesar demais no mercado interno, ele flexibiliza a taxa. Aí ele baixa a taxa, reabastece o mercado, dilui o custo inflacionário e se não chegou no que ele queria ainda negociando com o cara, ele sobe a taxa de novo.
ele se recupera, sei lá, 60% do impacto que ele teve e o outro 15%. Cada ciclo desse enfraquece mais o outro lado e menos o dele. É o que ele tem feito com a China. 200%, agora 20%. Opa, reabasteci. 300%. Em paralelo, para isso funcionar, ele tem que estruturar internamente. Então, o que ele fez? O Golden Car, para atrair quem tem grana. Então, o cara que tem 5 milhões de dólares para pagar para ter uma cidadania, esse cara tem grana para investir. Redução de impostos internos para ficar mais barato produzir e incentivos, que foi aquela briga que ele teve com Elon Musk, por exemplo, porque ele ampliou os gastos públicos. Mas por que ele ampliou? Porque ele está criando um ambiente para fomentar a retomada interna, para passar a ter produtos americanos para atender os americanos fabricados nos Estados Unidos. E as grandes marcas americanas começaram a voltar para os Estados Unidos, gradativamente. A Nvidia, a Apple vai voltar a fabricar nos Estados Unidos, estão voltando. A Ford tende a voltar também, boa parte da linha que estava na China. Então, o que ele está fazendo é preparando o ambiente e retomando. Esse é que é o negócio. Então, agora é um momento, inclusive, em que o ciclo inflacionário de pressão desses produtos estava atingindo o limite incômodo. Então, o que o Trump fez? Primeiro, ele fez em 2 ordens separadas. Daí a Carta Capital não fez a lição de casa. 2 coisas que ele fez. Primeiro, em uma ordem, ele retirou as tarifas do resto, dos concorrentes do Brasil. Primeira ordem, separado. Depois, em outra ordem, ele retirou a tarifa do Brasil. Por que ele fez em ordens separadas? Vamos pensar sobre isso? Porque se ele quiser amanhã devolver as tarifas no Brasil, não tem impacto nas outras. Simples assim. Quando ele diz que ele deu uma carta de crédito, olha, a gente conversou legal aqui, a química está indo bem, é no que a gente pediu, já sabemos o que é, então eu estou tirando a tarifa. Ele inverteu o ônus. O peso da decisão não está mais sobre os Estados Unidos. Está sobre o Brasil. Porque ele deu a entender que vai avançar o que ele quer. E agora? E se na semana que vem derem uma ordem de botar a mão no Bolsonaro? Percebe que a reação está previamente armada? Ele inverteu a posição. Ele resolve o seu problema inflacionário interno, um pico inflacionário, faz um reabastecimento e gera comprometimento para o outro lado. E fez de maneira separada. Ou seja, quem já espera que vai ter problema. Então é um movimento múltiplo. É um movimento múltiplo. Ele diminui o peso interno e mantém a mesma estratégia que ele já vem fazendo com os demais. Fez assim com a Europa, fechou 17 trilhões. Fez assim com o Oriente Médio, agora tem mais 1 trilhão fechado com a Arábia Saudita. Faz assim com a China e agora traz o mesmo padrão, o mesmo modelo operacional, no caso do Brasil. Então, tem múltiplas implicações. Isso está muito longe de ser um recuo, porque nenhuma outra movimentação foi feita. E mais, ter feito primeiro para os outros países abre um incentivo para a concorrência. E aí esse é um ponto importante. Não é que os outros países venham a suprir o que o Brasil gera. Café, por exemplo. 16% do nosso café, quase 18%, exportado vai para os Estados Unidos. É muito café. Então, assim, a expectativa não é que os outros venham a suprir isso rapidamente, mas quanto mais os outros produzirem desses produtos, mais tempo vai demorar para ele ter que relativizar a tarifa de novo. Então, além de ter um reabastecimento agora, e o brasileiro precisa, esse é o ponto. Ficou sem vender, precisa vender. E quem precisa vender, vende caro ou barato. Quem tem estoque grande, vende caro ou barato. E se vende barato, o que acontece com a pressão de preços? Você entende que é uma estratégia inteligente que enfraquece o cara que está vendendo, barateia na hora de você fazer o reabastecimento, e no modelo que ele fez, ele criou pontes paralelas para essa cadeia de abastecimento. Ou seja, na linha do tempo, ele tende a depender cada vez menos. Então, é o contrário do que ela falou. Isso não é um recuo. Isso é uma movimentação inteligentíssima de pressão econômica e política, e que segue o padrão que o Trump tem feito nesse contexto mais amplo, de restabelecer relações bilaterais de comércio no mundo todo, não só com os Estados Unidos, mas entre os países, o que enfraquece justamente as supranacionais que eram a base de apoio do projeto do Brasil, como União Europeia, ONU, OMS. Não sei se eu fiz um overview, mas é isso. Não, é isso mesmo. E na prática, Mário, se você me permite, rapidamente... Já vai atrás do Diogo. Eu posso. Como ele falou, né? Acabou barateando o produto brasileiro, porque para continuar vendendo diante da tarifa, né, então na prática o que acontece? Agora você tem uma taxação de 50%. Como é que eu vou continuar vendendo para a América? Eu vou ter que baixar o preço do meu produto, reduz margem de lucro, né? Estou falando do produtor brasileiro, e vende menos
procura outros mercados, mas vai manter a venda lá para não perder o próprio mercado. É assim que funciona na exportação. Agora que ele tira a taxa, o que ele faz com isso? Ele vai forçar uma nova negociação de quem compra nos Estados Unidos para com quem vende aqui no Brasil. Aliás, é como o Diogo, só falta desenhar, né? Ele faz isso com todos os países. Agora, eu vou pegar o outro lado, o lado político. É óbvio que esse governo de miércoles que nós temos vai comprar isso aí, né? Vai comprar, não, vai tentar vender isso aí como se fosse uma vitória da política diplomática. Agora eu pergunto para vocês aqui, não só os que nos veem, mas todo mundo que tem 2 neurônios. Que política diplomática o Brasil tem no momento? Nenhuma! De botequim. No boteco. Olha, não é viés de confirmação, não, hein? Isso aí, ó, esse desenho que eu desenhei aqui, o Carvalho sabe, a gente conversa muito. Desde lá de antes do Trump entrar. E semana passada eu falei, quando falaram, o Brasil não está no mapa, eu falei, calma, que pode ser que o Trump coloque o Brasil no mapa da isenção. É isso aí. Não, imagina. E aí, na questão do governo, eu te diria, Mário, que nem a política diplomática de botequim está conseguindo fazer. A reunião durou 5 minutos com o Marco Rubio. Sabe mais ou menos o que dá para fazer em 5 minutos? Poxa, veja só, Marco Rubio, eu tô aqui de novo, né? Porque você sabe, a gente precisa conversar. A gente não pode ficar nessa relação assim, você não me atende, eu ligo para você finge que não me vê, que não me quer, e o Marco Rubio olha e diz... Marcar outro encontro. Vamos marcar outro encontro? Exato, era isso que tinha para me dizer? Beleza, tá dito. Tchau, tchau, ó. Apertei a mão. Quer uma foto? Quer tirar uma selfie? Ou eles tiram a foto da gente? Pode tirar, tá tudo certo. Então, em 5 minutos, é o que dá para fazer. Reunião diplomática não se faz assim. Reunião diplomática tem protocolo, tem gente acompanhando, tem tradutor dos 2 lados, mesmo que os 2 falem a língua fluentemente. Sabe por quê? Porque o tradutor é juramentado. Ele vai anotar, não tem taquígrafo naquele momento, então ele vai anotar cada coisa que foi dita, para que numa futura negociação, a depender para que lado vá a negociação, possa ser mostrado. Não, mas espera aí, foi o que você disse sim na outra reunião. Então, assim, não tem política nem de botequim, política diplomática, eu estou dizendo, porque daqui a gente já sabe há muito tempo que não tem política alguma, a não ser acabar com todas as nossas reservas, com todas as nossas riquezas, destruir tudo. E eu vou dar o exemplo, até dentro de todo esse perfil, né? Vocês devem ter visto, os 3 também são bem informados, que a Marina Helena, o jacaré de tanga, né? Aquela. Nem jacaré, ela não tem. Como é que chama aquilo? Jacaré de tanga é o Kleber, pô. É o Kleber. Não, aquele bichinho que entra nas lavouras e deixava tudo, como é que chama? Gafanhoto. O gafanhoto de biquíni, velho, de óculos. Incluiu a tilápia, uma espécie predadora. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Meus irmãos cidadãos, como diz a Janjona, a faraona. Isso significa que você vai tirar mais de 150 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, se isso não for retirado. Porque para quem produz tilápia, olha só, estava ouvindo hoje um programa, por isso que eu me lembrei e estou trazendo para vocês aqui. O Brasil ficou tão profissa na questão da tilápia que ele consegue pegar a tilápia pela manhã e à noite entregar em outro país do planeta. Fresca, com as embarcações, com tudo certo, porque às vezes vai de avião, então chega no destino ainda fresco o nosso produto, e isso vende muito, mas é uma jogada da China, um pedido provavelmente do Xi Jinping para o Dilma desinelegibilizado, para travar o nosso mecanismo de forma predatória, e eles vão acabar comprando todo mundo que produz tilápia. É disso que se trata. É até pior, viu, Caivano? Porque a concessão da tilápia é entregue aos irmãos Batista. O PT parece que vai construindo um modelo oligárquico muito mal adaptado do modelo russo. Parece um misto do modelo russo. Na Rússia existe uma estrutura oligárquica que tem camadas oligárquicas, inclusive. As pessoas não sabem disso. Mas você tem um oligarca que comanda tudo naquele setor. Não. Tem um oligarca. Não, o negócio eu demorei para me recuperar, não vou nem olhar para isso aí. Eu demorei para me recuperar. Você sabe que em 2018 eu fiz uma dublagem
que aparece o menininho do... Depois eu te mando, Cavani. O menininho do... Você mandou, eu lembrei. O menininho do ET, na hora que o ET vai embora, né? Aí ele aparece. Mas você já vai, Marina? Eu volto em 4 anos. Aí então, o disco voador e vai embora. Porque a cada 4 anos ela brota, você leu da onde, né? Some 4 anos, de repente ela aparece. Mas você falou do gafanhoto, eu demorei para me recuperar, porque eu tenho imaginação fértil, quase o IA. Eu consegui ver quase em 4K, assim, um misto da história. Quase morri aqui. Aquelas patinhas fininhas na frente. Mas, enfim, então eles estão montando um modelo oligárquico bem centralizado, mais ou menos como se faz na China, né? Mais para a China do que para o russo. Então, veja que os irmãos Batista já são o maior produtor de proteína animal do mundo. Né? Começou com um frigorífico do tamanho de uma sala. E tome BNDES no processo. Depois, agora, entra no ramo de energia, lá no norte e agora também no nordeste. Possivelmente água, já estou sabendo, e petróleo. E agora esse lance da tilápia. Então, não é só o impacto econômico, os empregos, que é grave, mas eu estou mais preocupado com a questão estrutural que isso vai gerar. É bom lembrar também que os chineses têm pesca ilegal nas costas de todos os países do mundo. Problemaço. Principalmente aqui na América Latina. Eu fico imaginando se a nossa marinha, que estava sem exército, aeronáutico, sem combustível, a movimentar blindado, como é que está a proteção da costa a essa altura, sinceramente. Pois é. Então, e aí, se você começa a tirar os pescadores, né, e nesse caso da tilápia é mais grave porque você tira os criadouros, tem criadouros de tilápia, né? Tem mais essa. Você abre uma vulnerabilidade. E aquela velha história, se é espécie invasora, fica uma dúvida aqui. E aí, nós vamos tirar o Nelore também? Esse boi não é do Brasil. E aí? É espécie invasora ou não? Exato. Como é que vai fazer? E vai todo mundo embora, porque ninguém que está aqui não é índio, é invasor. É espécie invasora. Como é que vai fazer? Vai parar de produzir leite, frango? E aí? E agora, José? E agora, José? E agora, Victor Mota? Falta você, meu filho. Essa questão, inclusive, que o Diogo trouxe a respeito das estratégias de Donald Trump, eu vejo ele caminhando, traçando uma estratégia desde 2017, quando ele ali revogou aquele tratado transpacífico, tentando fazer com que já as indústrias, né, voltassem para o Vale do Ferrugem, onde foi completamente abandonado diante dessa questão de geopolítica e também da industrialização, ela se tornar completamente externa. E as empresas norte-americanas, as indústrias, foram para outros países para poder minimizar os seus custos nas produções. E com isso, ele já estava traçando um movimento para que essas empresas pudessem retornar aos Estados Unidos. Mas bem como disse, e eu concordo plenamente, Diogo, sem criar uma estrutura, primeiro, para que eles pudessem retornar. E isso é um custo altíssimo, que você precisa ter toda uma preparação. Mas ele já vem traçando esse movimento lá de 2017 para cá, quando ele foi uma promessa de campanha, inclusive. E ele vem sofrendo também, internamente, uma pressão por parte do seu eleitorado e por parte também de toda a sua oposição, que vem também trazendo essa questão inflacionária sobre os produtos e os índices altos que estavam custando para o norte-americano em relação aos principais produtos que nós exportamos, como carne, café, e isso vem também em encontro a ele procurar manter a sua popularidade também em dia, porque existe aí uma parte nós tivemos aí de 789 produtos aqui do Brasil, apenas 257 entraram nesse esquema de reduzir essa tarifação, justamente porque esses produtos são os que interessam e são os de alto consumo do norte-americano e que vinha deixando ali os preços, né, o consumo, a qualidade de vida do norte-americano muito mais cara. Então, com isso, ele vem também traçando. A gente teve mais de 7 prefeitos eleitos da oposição, prefeitos democratas. Tivemos o Zoran Demini, né? Zoran Demini, que é um muçulmano, em Nova York também agora, que
é um fenômeno no TikTok, uma pessoa que está é oposição e está fazendo um grande embate contra o seu governo. Então, acho que toda essa movimentação interna também faz com que ele venha tomar essas medidas, até porque ele precisa proteger também politicamente a sua imagem e também fazer com que nas próximas eleições possam continuar mantendo ali os republicanos no poder. Então, existe uma estratégia, só que aqui no Brasil, os petistas eles querem fazer, e a esquerda em si canta vitória, como disse o doutor Caivano, por uma questão que nós sabemos que desenhando, e o Diogo também desenhou muito bem isso, na questão geopolítica, que ele vem trabalhando justamente com estratégias para poder fortalecer o seu mercado e fazer com que o mercado externo, o mercado de outros países, por exemplo, como a China, que é um mercado que vem sofrendo deflação ano após ano, tenha aí uma queda que é o seu grande concorrente, afinal de contas. Vitor, deixa eu acrescentar alguns pontos que você colocou que eu acho que são importantes. Claro. O que eu quis trazer é que justamente o Trump já contava com isso. Ele já sabia que ele ia ter que fazer esse vai e vem, esse é o ponto. Por isso que ele faz, inclusive, com a China. Faz parte do processo. Para você fazer uma transição de matriz produtiva desse porte, que gera um impacto, um efeito cascata a nível global, com a máquina em curso, você vai ter que fazer isso gradativamente. Então, ele não tem meios para preparar a estrutura prévia dos Estados Unidos, previamente, para depois dizer assim, pessoal, sai da China e vem para cá. Não, isso vai acontecer gradativamente. E para que isso aconteça gradativamente, então, ele tem que pressionar, dar oportunidade, alivia o preço. Pressiona, abre oportunidade, alivia preço. Por isso que ele vai e vem. Esse é o processo. Com relação à popularidade, eu acho que ele já contava com isso. Por quê? Porque gerar picos inflacionários gera percepção de impopularidade. E a gente sabe que os veículos de pesquisa eleitoral são engenharia social. Eles servem na prática para que aqueles que têm o domínio das pesquisas influenciem as pessoas a pensar o que os outros estão pensando. Para isso que serve. A pesquisa não serve para te traduzir o que as pessoas de fato pensam, acham ou acreditam. É para usar a sensação do momento mais oportuna para convencer as pessoas, convencer você, por exemplo, quem está assistindo, de que eles convencem uma maioria, ou de que existe uma maioria que pense aquilo que eles manifestaram. Então, quando você tem um pico de inflação, por exemplo, você que apoia o Trump lá nos Estados Unidos, você é americano, tal, você apoia o cara, aí está com um pico de inflação, você sentiu no bolso. Se a pesquisa vem e diz para você que ele está impopular por causa da inflação, você tende a acreditar, porque você que gosta dele está incomodado. Vai dizer, então deve ter gente que não está mais. E às vezes não tem. Então ele sabia que esses picos de impopularidade viriam com os picos de inflação. Mais uma razão para fazer o movimento. E com relação à eleição de agora, foi uma exploração midiática criminosa que a esquerda fez lá, porque mesmo na Califórnia, o Trump continua popular para caramba. Eu uso a Califórnia porque é Cuba do Norte, né? Como exemplo, tenho vários amigos lá. Veja, por quê? Onde eles ganharam? Onde eles já ganhariam. Ganhou Nova York. Nossa, que surpresa! Nova York é democrática até a última fibra. Qual que é a surpresa? Nenhuma. O Mandani não ganhou com um discurso de agenda própria. Eu vi entrevistas, inclusive, de eleitora do Mandani, dizendo o seguinte: o cara pergunta para ela, você acha que o comunismo funciona em Nova York? Ela diz, não. Em quem você votou? Ela, Mandani. Foi um voto anti-Trump, não foi um voto pró-Mandani. Esse é o ponto, o voto decisivo, nesse caso, né? De Nova York. Então, e é um lugar que já era anti-Trump. Então não tem essa grande... na Califórnia eles ganharam lá a eleição. Bom, ok, é a Cuba do Norte, a Califórnia, esperado. Então não teve uma vitória significativa. Há uma exploração dessa midiática, dessa agenda, para criar a dúvida. E o Trump já esperava por isso. O Trump aposta, creio eu, em colher a sua popularidade nos anos finais do seu mandato. Porque é quando os principais resultados dessa transição vão começar a aparecer. E aí, fecha uma entrevista que eu tive com você, num carro de som na Avenida Paulista, no 7 de setembro. Acho que foi no 7 de setembro, se não me engano. Não lembro se foi, acho que foi. 7 de setembro. Você estava em cima do carro de som. Eu te falei que o exemplo a ser copiado seria o exemplo a ser rechaçado, que é o caso do Brasil. Que concentrávamos no Brasil as principais agendas dos principais inimigos do Trump. E essa é uma diferença brutal entre o plano do Trump, que está no livro dele, que aparece lá em 2017, e o que ele faz agora. É mais maduro e tem mais espaço. Por quê? A mecânica
de distorção eleitoral e de censura nas redes usada contra ele está em processo de desarticulação. E o Brasil é o exemplo onde eles estão mostrando isso. Com as Big Techs mudando de lado, Risa Beres, aquela coisa toda, há uma mudança de posição que coloca essa mecânica em desajuste. A gente tem, nesse mesmo momento, os próprios democratas entregando a máquina pública americana, o que é inédito. A gente teve, em poucos meses de governo, eles mesmos entregando os nomes, os cargos e por aí vai. A gente teve uma manobra fantástica do Trump, genial, de fingir que ele estava incomodado com o Epstein, fez a esquerda bater e agora aprovou a liberação do documento. Prepara que vem bomba aí. Então, o que ele tem agora é um ambiente onde os seus principais adversários estão enfraquecidos. E o ponto mais frágil dos seus adversários tem nome: Brasil. A agenda imigratória contra os Estados Unidos é operada pelo Foro de Medellín? Não, de São Paulo. Pois é. Os principais países fornecedores de drogas, ou que operacionalizam drogas, estão alicerçados com o apoio de qual país? O Mais Médicos, que manda dinheiro formal para Cuba aos bilhões, é da onde? O Porto de Mariel, em Cuba, foi feito por uma empresa de qual país? Com dinheiro de qual banco de desenvolvimento? E o metrô feito na África? Outra parte do eixo. Então, você para olhar, e tudo isso tem custo. Então, a investigação da seção 301, custo milionário. Posição militar no Mar do Caribe, custo milionário. Custo político, há um empenho político, público, pelo Jair e tudo mais. Então, tudo isso entra no pacote. Não dá para imaginar que isso aí agora saiu porque aliviou a tarifinha que estava no pacote fazer. Então, é uma leitura muito, muito segregada da realidade, muito fora da realidade. A Operação Lança do Sul é muito maior do que apenas a posição militar do Caribe, né, que agora já se estende pelo Pacífico e parte do Atlântico. É muito mais do que as posições firmes nas tríplices fronteiras. Tem no caso da base militar na Argentina, posição tríplice fronteira no Paraguai, na Bolívia, que virou à direita também. Então há essa mudança toda nos alicerces formais na América do Sul. É muito mais do que isso. Então, quando você para olhar o contexto geral, dá para entender por que o Brasil, que muita gente dizia que não tinha importância para os Estados Unidos, virou uma peça tão importante. Porque ele é uma peça onde ele mostra com menor custo político a estrutura operacional que ele quer desarticular no resto do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E se você compreende isso, a relevância que o Brasil tem enquanto ferramenta para o Trump nos Estados Unidos, aí você sabe, obviamente, que isso não é um recuo, porque senão ele teria que jogar todo esse investimento, toda essa retórica, todo esse empenho no lixo. E uma coisa que ele não fez no Oriente Médio, muito mais difícil do que aqui, não fez na Europa, muito mais difícil do que aqui, não fez com a China, não fez na Groenlândia, não fez no Panamá, porque faz no Brasil. Esse é o ponto. Eu quis fechar porque você levantou vários assuntos que são importantes, cara, que ajudam a compor. Assim, fantástico. Magnífico. Muito bom, Diogo. Vou só ler os superchats para a gente se despedir do nosso querido Diogo. Ele vai voltar mais vezes aqui. Realmente o tempo dele é escasso. Essa pessoa famosa, que vai no Pânico direto, né? Que é amigo lá do Emílio Zurita. Esse pessoal não gosta. Eu gostaria de ser, mas não sou. Né? Ó, vamos lá. Agita Brasil Camisetas, presenteou com uma assinatura. Obrigado aí ao querido Mário. Todo Mário é gente boa, né? Impressionante. Rick FP mandou 10 contos. Senhores, o que o Diogo está falando é fato. Eu mesmo só assisto Oeste, Laudelino, Timeline e vocês. Estou tão nervoso com essa sensação de impunidade, mas não desistam. Estamos com vocês. Amém, meu querido. Deus abençoe. A Maria de Lourdes Silva mandou 12 contos. Eu não desisti, mas o Diogo está certo. É desanimador tantas notícias ruins que penso em não ver mais nada, mas ainda estou aqui. Obrigado, minha querida Maria. O Rick mandou outro aí, 10 conto. Pessoal, vamos ajudar o canal. Eu estou com problemas financeiros por ser PCD e estar com processo contra o INSS, mas sempre arrumo um jeito de contribuir, pelo menos com um membro superchat às vezes. Obrigado, meu querido. Deus abençoe você e a sua família. Aloísio Camata mandou 2 contos. Vocês são ótimos. Não parem nunca. Obrigado, meu querido. A Silvia Calazans mandou 10 para nós. Meninos lindos, vocês vão conseguir continuar. Sextou, corro pro Tamo Junto. Assistir as análises políticas dos acontecimentos e tretas da semana. E, claro, dar boas gargalhadas. Tamo junto. Obrigado, minha linda Silvia. A vovó Gaudília, ela me autorizou, tá? Chamar ela de vovó agora. Mandou 20 conto para nós, 100% com o Bolsonaro 2026. Nas quartas, vejo a live depois que chego da igreja. Abraços. Deus abençoe, minha linda.
Obrigado, vovó Gaudília. José Nildo Varia presenteou com uma assinatura do Tamo Junto. Meu querido Diogo Forjaz, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Meu querido amigo, antes de você ir, deixa eu só mostrar, porque o pessoal tá aqui inconformado que o Laudelino não tá mais aqui, achou que eu expulsei ele, igual eu expulsei o Didi Red Pill aqui do programa. Mas não, pessoal, o Laudelino simplesmente... eu expulso todo mundo, Diogo. Eu expulsei você, o Didi, entendeu? Do programa aqui, tamo junto. Eu expulso todo mundo. Mesmo. Eu sou um monstro. Hoje por sua causa. Aí o Laudelino fica fora, aí o povo, não sei o quê. Aí, ó, o Laudelino mandou foto pra nós. Ele tá aí, ó. Esse é o Laudelino, tá? Olha só onde o Laudelino tá. Ele disse que estava fazendo um livro. Olha só onde tá o Laudelino. Tá na praia, bicho. Numa ilha deserta com o Ricardão, o biógrafo. Nesse momento ele deve estar em alguma praia no Japão, né? Porque lá que tá de dia. Olha só, acabou de mandar para mim aqui a foto. Coisa horrível. Laudelino tá embaçado, viu? E com a maconhinha ali, ó, a luluzinha dele. Ele tá só tirando férias. Quando ele voltar, a gente vai puxar a orelha dele. Isso, Mário, é melhor do que receber Duval na live. É verdade, é verdade. Deixa isso pra... Rapaz, para de dividir a direita, o Caivano. A gente divide muito a direita. Adoro dividir. Não tô sabendo de nada, graças a Deus. Não sei o que vocês estão falando. Deixa quieto. Daqui a pouco você vai saber.